questões sobre vetores. Isso também é relevante para teste 3, essa é a aula mais prática de toda a parte sobre vetores. Então, a primeira questão que a gente vai considerar, dado o vetor, em seus componentes, achar o comprimento dele. Então, por exemplo, o vetor A tem componente 1, 1, 2. Então, componente, o que é? Componente ao longo do eixo x, a gente escreve depois do eixo, ao longo do eixo y, depois do eixo z, certo? Então, esse vetor, a gente também poderia desenhar no espaço, não? Em 3 dimensões. Z, eixo x, eixo y, e eixo x é aqui, vai ser. Lembra que esses eixos têm a seguinte propriedade, que pegar vetores unitários, vetores unitários ao longo do eixo x, vetor i, ao longo do eixo y, que é vetor j, ao longo do eixo z, que é vetor k, vetores unitários. Esse referencial nosso deve ter a seguinte propriedade. Produto vetorial I com J deve dar K, e não menos K. Poderia ser 2 opções. Então, se gerar eixo X no sentido do eixo Y e usar a regra dessa carolha, essa carolha vai no sentido do eixo Z. Tá, isso é importante. Então, por exemplo, se trocar X e Y, esse não vai ser referencial de mão direita, que não vai satisfazer essa propriedade. Certo? Então, nosso vetor, para essa pergunta, isso não é importante. O comprimento não vai mudar, né? Se usar outro referencial, que não satisfaz essa condição, que o produto não é K, é, por exemplo, a menos K, que é outro sentido do eixo Z. Então, nosso vetor A tem componente 1 ao longo do eixo X, 1 ao longo do eixo Y, certo? E 2 ao longo do eixo Z. Então, se desenhar ele como no início da referencial, ele vai. Então, primeiro, a gente pode adicionar vetores I e J, porque componente 1 ao longo do eixo X significa que essa parte do vetor é I. 1 ao longo do eixo Y, essa parte é J. I e J dá mais ou menos esse ponto aqui. Então, soma dos componentes ao longo do eixo x e y do vetor A. Mas tem componente ao longo do eixo z, então a gente vai no sentido do eixo z, vai passar 2, certo? Então, o término do vetor A é aqui. Então, o vetor A é o que junta esses dois pontos, certo? Esse é o nosso vetor A. Vetor A. Então, como é que achar o comprimento dele? A gente pode usar a geometria. Aqui, por exemplo, tem um triângulo, né? Com ângulo 90 graus, que entre... Então, esse ponto A, esse ponto B, terminam, né? Do vetor A. E esse ponto A é aqui no plano XY. O triângulo OAB tem ângulo 90 graus. Que é ângulo O, A e B. Quer dizer, ângulo que pertence ao ponto A. Esse aqui, 90 graus. A gente pode achar primeiro distância OA do triângulo O no plano XY. Também tem triângulo 90 graus. Esse aqui, por exemplo. Certo? Mas, o jeito mais fácil, quando já dado os componentes sem nenhuma geometria, é simplesmente usar que o produto escalar do vetor como ele mesmo é o quê? E o comprimento dele é em quadrado, porque produto escalar é comprimento de um vetor A no outro vetor A, e o cosseno de ângulo entre vetor A e A é 0, então o cosseno é 1. Então, o comprimento dele é isso. Então, quando a gente tem produto de vetor como ele mesmo, a gente vai escrever também esse vetor em quadrado, né? E agora, como é que calcular o produto de vetor como ele mesmo? A gente vai usar que são dados os componentes desse vetor. Então, esse 1, 1, 2. Então, vetor A é, na verdade, I mais J mais 2K, certo? Esse é vetor A. Esse que precisa levar em quadrado, multiplicar com esse vetor por ele mesmo. Então, agora a gente usa as regras do produto escalar. Quer dizer,
produto, esse vetor I mais J mais 2K, como ele mesmo. A gente vai multiplicar cada vetor dessa soma com outro vetor dessa soma e somar todos os possíveis produtos. A gente usa a regra distributiva de produto, quer dizer, a soma dos vetores, o produto escalar como terceiro vetor, é a soma dos produtos desse terceiro vetor com cada vetor dessa soma, certo? Então, I com I dá 1. Então, nós temos 1. I com J dá 0, I com K dá 0. Então, o que a gente observa? Quando a soma daqui são vetores ortogonais, a gente precisa multiplicar somente cada vetor como ele mesmo e somar o resultado. Pegar a raiz quadrada, que a gente vai ter a componente. Então, J com J dá 1. E K com K dá 1, mas aqui tem 2. Então, dá 2 em 2. E quadrado. 2 em quadrado é 4. Então, esse é a raiz quadrada dos 6. Então, a gente observou o seguinte. Quando o vetor dado com componentes, o comprimento dele é simplesmente componentes, a soma dos componentes em quadrado. Certo? Isso. Porque esses componentes ao longo dos vetores, ao longo dos eixos ortogonais. Certo? Vamos ver um outro exemplo de produto escalar de dois vetores. Agora são vetores dados desse jeito. A é vetor E1 menos ou mais vetor E2. E dados os vetores E1 e E2, eu vou explicar o que são esses vetores. E1, por exemplo, menos E2, certo? Dado o seguinte, vetor E1 e E2 são vetores unitários, quer dizer, comprimento 1. Aqui o produto escalar. Vetor como ele mesmo, é 1. Então, o comprimento de cada vetor é 1. E também é dado que produto escalar de vetor E1 com E2 é igual a menos 1 sobre 2, por exemplo. Dado esses produtos escalares, achar produto escalar de A com B. Como é que faz isso? Usar as regras do produto escalar. Nós temos vetor E1 mais E2, vetor E1 menos E2, certo? Isso é igual. Agora usamos regras. Então, produto escalar da soma, ou diferença, esse menos esse, com um terceiro vetor, esse aqui. E1, a diferença dos vetores. Então, essa é a diferença dos produtos escalares, do E1 com E1, que é 1, certo? E1 com E2 dá menos 1 sobre 2. E aqui tem menos adicional, então vai dar mais 1 sobre 2. Depois, produto escalar do E2 com E1 dá o quê? Menos 1 sobre 2. Produto escalar simétrico. Então, se trocar 1 e 2, é mesmo que é 1. Então, E1 na E2 é mesmo que E2 na E1. Certo? E agora, produto escalar do E2 com E2, que é 1. E aqui tem menos adicional, menos 1. Então, esse que nós temos é 0. Então, esses vetores se tornam ortogonais. Então, vamos tentar também desenhar esses vetores. Então, porque vetores E1 e E2 pertencem a um plano. Certo? Então, vamos desenhar primeiro o vetor E1. Vamos pensar aqui, E1 é esse, comprimento 1. Certo? Comprimento do vetor E2 também é 1, só que tem produto escalar. Então, eu vou desenhar um eixo ortogonal a E1. E produto escalar E1 e E2 é módulo do vetor E1 no módulo do vetor E2, que é 1 na 1, e cosseno de ângulo entre eles. E cosseno de ângulo dá menos 1 sobre 2. Então, qual ângulo dá esse cosseno? Então, cosseno de ângulo π sobre 3 dá 1 sobre 2. Sobre 2, certo? E cosseno de ângulo negativo precisa adicionar π sobre 2 a esse. Quer dizer, precisa tirar do π sobre 3. Então, esse ângulo que, no sentido contrário, quer dizer, esse ângulo é esse aqui, mais ou menos, certo? Então, o vetor E2, mais ou menos esse aqui. Então, esse ângulo aqui é π sobre 3. E esse ângulo é π menos π sobre 3. E cosseno desse ângulo vai ser exatamente menos 1 sobre 2. Esses dois vetores que têm essas propriedades, esses aqui, certo?
Agora, vetores A e B, a gente pode desenhar, só que vai bagunçar meu desenho. Então, A é a soma de dois vetores. Então, precisa ver. Então, eu vou desenhar de novo aqui. Então, esse vetor é 1. Isso aqui, menores. Esse vetor é 2. 1 e 2. Certo? Vetor A, então, comprimento ambos cálculo desse vetor é 1. Vetor A é a soma desses vetores. Então, vai se começar do vetor E2, adicionar vetor E1. Certo? Mais ou menos esse vai ser vetor A. Ó. Vetor. Tá. Vetor A. Ó. Esse vai ser vetor A. Vetor B é 1 menos E2. Então, começar do menos E2, adicionar. Ou pegar E1, tirar E2. Tirar E2 significa ir no sentido contrário, certo? Então, para desenhar, eu vou desenhar primeiro menos E2. Esse é menos E2. E adicionar. Quer dizer, pegar E1 e adicionar e tirar E2. Então, é esse aqui. Então, vai ser vetor mais ou menos esse aqui. Ó, vetor B. No meu desenho, parece que vetor B é o maior comprimento do vetor A. Certo? Maior comprimento do vetor A. Certo? Vamos calcular o comprimento do vetor A e B. Então, A, comprimento do vetor A. Multiplicar A com ele mesmo. Então, vai ser E1 com E1, pegar raiz quadrada, certo? Então, pegamos o vetor A daqui. Ó. Multiplicamos ele com ele mesmo. E1 no E1 dá 1. E1 no E2 dá o quê? Menos 1 sobre 2. Depois, E2 no E1 dá menos 1 sobre 2. E E2 no E2 dá 1. Certo? Então, esse comprimento é 2 menos 1. Raiz quadrada do 1 é 1. Comprimento do vetor A, mais ou menos como cada vetor é esse aqui. Comprimento do vetor B. Comprimento do vetor B a gente vai calcular aqui. B igual raiz quadrada do produto E1 menos E2. Então, E1 com E1 dá 1. E1 com menos E2 dá 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2, E2 com E1. E mais E2 com E2. Sinal menos e menos dá mais 1. Então, comprimento do vetor B, raiz quadrada do quê? 1 mais 1 mais 1. Do 3. Então, ele é realmente maior do que o vetor A. Nosso desenho mostrando isso. Esses vetores são ortogonais. Tudo bem? Então, isso que nós temos sobre vetores A e B. Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente vai ver produto vetorial. Como é que calcular o produto vetorial? Tem regras do produto vetorial. Lembra que produto vetorial de dois vetores é um vetor. Tá? A gente sabe o seguinte, que vetores unitários, vetor unitário I ao longo do eixo X, e vetor unitário J ao longo do eixo Y, igual ao vetor unitário K ao longo do eixo Z. Esse é o nosso referencial de mão direita. Então, nós temos Z aqui, Y aqui e X aqui. Exatamente por essa razão, e não é o contrário. X e Y não podem ser trocados aqui. Senão, nós não vamos ter essa propriedade do produto vetorial. De vetores I, J, vetor K. Então, gerando o vetor I no sentido do vetor J, para calcular esse produto, nós vamos, usando regras de Saccarolha, ir no sentido vertical, okay? No sentido positivo do eixo Z. E isso deve ser vetor K. Então, produto vetorial de dois vetores, comprimento de primeiro vetor, que é 1, no segundo vetor, que é J, é 1, no seno de ângulo, que é ângulo 90 graus, seno é 1. Então, é um vetor unitário ao longo do eixo ZK. Certo? Então,
Desse desenho, também a gente pode calcular os seguintes produtos. Então, esse é um dos produtos de vetores unitários. A gente pode calcular, por exemplo, um produto vetor J com K. Certo? Então, eu vou dizer o seguinte. Aqui tem uma regra muito simples. Regra da substituição cíclica. Então, I, J e K. Nós temos I, J e K nesse ordem. Certo? Ordem I, J e K. Normalmente, isso que a gente escreve, componente X, Y e Z. Certo? Então, aqui escrevendo vetores em lugar dos componentes. Vetores ao longo do qual a gente vai calcular componentes de um vetor. Certo? Então, troca cíclica significa que você pega, por exemplo, esse aqui e coloca no final desse ordem. Vai ter outra ordem. J, K e I. Certo? Aqui tem uma vírgula. Esse também é ordem correta. Quer dizer, produto do J com K vai ser I. E aqui, o produto do I com J é K, certo? Então, troca cíclica dá isso. Mais uma troca cíclica daqui vai ser outro produto, certo? Terceiro possível. Então, vai ser J vai no final. Opa, esperei demais. Então, vai ser K, I e J, ordem correta. Quer dizer, K no I igual a J. A gente vai verificar isso geometricamente agora. Então, lembra que produto vetorial assimétrico. Se trocar, por exemplo, aqui I e J, muda o sinal do produto, certo? Então, o que nós precisamos observar é o sinal, positivo ou negativo. Então, é aqui, sinal positivo ou negativo. Vamos ver, J no K. Onde nossa J? J é aqui, eixo Y, e K é eixo Z. Então, nós geramos eixo Y no sentido do eixo Z. Usando a regra de Saccarolha. Saccarolha vai no sentido positivo do eixo X, certo? Se nós geramos assim. Ok. E, de mesmo jeito, a gente pode verificar isso aqui. Então, esses três produtos, a gente pode relembrar, memorizar, ou pode usar a regra de troca cíclica, escrevendo IJK e trocando ciclicamente. Não importa na qual, como que a gente vai trocar. A gente pode pegar K e colocar no início. Então, a gente vai chegar a KIJ, esse aqui. Vai ser esse produto, como sinal positivo. Então, aqui importa o sinal, certo? Então, se temos dois vetores, por exemplo, tem dois vetores, e precisa calcular o produto vetorial. Esses vetores dados em componentes, como é que a gente vai calcular? A gente vai usar regras do produto vetorial. Regra distributiva, que é a mesma que produto escalar, e regra assimetria. Assimetria significa se trocar a ordem do produto vetorial, troca o sinal do resultado, o vetor resultante. Então, vamos ver dois vetores, por exemplo. Vetores são dados com componentes 1 e 0, por exemplo. Simplicidade, né? E B dado 2, 1 sobre 2, e aqui não importa, por exemplo, 3. Ou importa, né? Vamos ver. Tudo bem? Agora, o que é isso? Significa que vetor A é I mais J e 0 no K. Quer dizer, K não tem. E vetor B é 2I mais J sobre 2. Esse aqui é produto, 2 no I. E mais 3 no K. Esse é vetor B. Produto vetorial, A com B. Como é que calcular? A gente não vai usar a definição que A no B no sino de ângulo. Precisa calcular sino de ângulo em três dimensões. Isso não é tão complicado, mas não tão fácil também. Então, melhor usar as regras. Quer dizer, nós multiplicamos a soma de dois vetores I mais J no soma de três vetores 2I mais J sobre 2 e escrevendo o produto mais 3 no K. Usando as regras. Primeira regra distributiva. Então, pegamos esse vetor, multiplicamos ele nessa soma.
Então, produto vetorial desse vetor nessa soma é a soma dos produtos vetoriais desse vetor nos respectivos vetores dessa soma. Então, produto vetorial do vetor como ele mesmo é zero, porque acima de ângulo do zero é zero, certo? Então, vai dar somente I com J. Então, I no J, lembra que I no J, agora precisa lembrar esses produtos de vetores unitários. Isso é K, certo? Então, usando a troca cíclica, nós colocamos I no final, J vai no primeiro lugar e K no segundo. Então, esse primeiro lugar, segundo e terceiro. Então, se nós queríamos produto J com K, isso é mais ou menos I, vamos ver. Então, se I colocar no terceiro lugar, J vai no primeiro e K no segundo. Então, esse J no K vai dar I. Isso é troca cíclica. E agora trocamos cíclico de mais uma vez. Então, o que nós fizemos? J vai no final, K no primeiro lugar, I no segundo. Isso vai dar J. Esses três produtos a gente precisa lembrar. Então, vamos ver de novo, se nós não erramos aqui. Então, troca cíclica. I vai no final, no lugar 3. J, troca cíclica significa o seguinte. I vai no terceiro lugar, quer dizer, passa de outro lado. J vai no primeiro, K no segundo. E esse segundo produto, daí. Depois troca de novo. J vai no final, K no primeiro e no segundo. E esse aqui, correto. Agora usamos isso. I no J dá K. E aqui tem 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2 no K. Então, esse produto I com esse vetor aqui. I com K, buscamos aqui. Aqui tem K com I. Então, I com K dá menos J. I com K dá menos J. Aqui tem 3, menos 3J. J agora. J com I. Onde tem? I com J tem K. E J, não, I dá menos K. Menos 2K. J com J dá 0. Porque vetor, como ele mesmo, o produto vetorial é 0. E J na K dá I. E aqui tem 3, mais 3I. E agora vamos ver aqui que cancela. Tem 3I. Primeiro escrevemos vetor I. Depois, onde é J? Menos 3J, se tem uma J. E tem K. Menos 2 e 1 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2K. Então, esse é o resultado do produto A com B. Então, esse é um vetor C, que tem esses componentes. 3, menos 3 sobre 2. Certo? Então, isso é claro. Então, o que a gente usa? Regras do produto vetorial. Regra distributiva, regra de simetria, que produto vetorial é simétrico. E, simplesmente, esse é o produto vetorial dos componentes. Vetores unitários ao longo do eixo Y, X e Z. Certo? Nada complicado. Tudo bem? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Acho que é isso, né? O resto é simples.